coisas. Amém. Amém. Boa noite, irmãs. Vocês sabem que eu não fico nada triste, né, de falar, né? Muito feliz de estar aqui com as irmãs. Claro que nervosa, né, com essa responsabilidade, mas grata a Deus por poder compartilhar com as irmãs a palavra. E eu perguntei ao pastor se teria um tema. A irmã viria falar num tema, né? Nós estamos falando sobre famílias. E o tema que o pastor falou que iria ser falado era mulheres crescendo em Cristo para serem bênção em suas casas. Esse é o tema que foi escolhido. Eu não sei por quem, se foi pelo pastor. E nós vamos pensar um pouco sobre isso aqui nesta noite. Bem, para quem eu não conheço, é um prazer, um abraço bem grande. Quem ainda não abracei, vou abraçar, me abracem, porque eu gosto de abraço, e abraço é curador, né? É abençoador. Então, prazer para quem eu não conheço. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, crescendo em Cristo para serem bênçãos. E para isso eu vou dividir o tema em 3 etapas, tá? Nós vamos falar primeiro da necessidade de crescer, e de crescer como quem em Cristo e para quê? Para ser uma bênção. Ok? Nós vamos pensar assim. Então, mulheres crescendo em quem? Em Cristo. E para entender mulheres crescendo, a gente precisa entender a necessidade de se crescer. Tá? Todo mundo tem necessidade de crescimento, né? Claro, com exceções, a gente sabe, né, das pessoas que elas têm as limitações, mas todo mundo cresce naturalmente. É uma característica, é uma função do organismo se desenvolver. Isso todo mundo sabe, tá? Também no mundo natural, as plantas também, elas crescem, elas se desenvolvem. Quem gosta de planta aqui, ganha uma mudinha, né, e espera que a mudinha cresça, né? E quando a mudinha não cresce e morre, do jeito que plantamos, daquilo que foi colocado diante dela no solo para que ela sobreviva. Então, só para entender, crescimento é necessário. Tanto é que nós, às vezes, olhamos para os nossos filhos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de olhar para a criança ou para o filho mais velho, a criança pensa, ele está crescendo tão rápido, né? E às vezes a gente fica assim, olha, o meu filho mais novo é maior do que eu, bem mais. Aí eu fico pensando, como cresceu tão rápido, né? E nós olhamos para as crianças e percebemos o crescimento. Tem também, eu não sei se as irmãs tiveram essa neura, né? Aquela coisa na cabeça de olhar para a criança e achar, ele não está crescendo. Será que meu filho é normal? Será que ele está crescendo normal? Né? Sei que tem mães como eu, que botava a medida na porta, aí ia botando ali ano a ano, né? Ia marcando ali, não, está crescendo. Eu sei que tem mãe como eu aqui, tá? Quem não fez, mas pensou. Então, nós queremos acompanhar e olhamos e observamos o crescimento dos nossos filhos. Isso também é uma coisa natural, tá? Também observamos ao nosso redor os lugares onde estamos, a nossa família, se está crescendo ou não. E a gente consegue detectar como é que a gente cresce, né? A minha família está crescendo, eu não estou vendo a Milena. Foi com o jovem, né? Eu ia usar a Milena aqui, né? Ela já está, todo mundo sabe que ela está grávida. Então, está aumentando a família do Guilherme e da Milena. Ela está grávida, vai aumentar, é natural, a gente percebe isso, né? Tem mães que têm 3 filhos, aumenta a família com 3, com 4, né, Érica? Com 5, com 6, como foi a minha mãe. Então, a gente cresce, a família também cresce. E a gente percebe isso. Tem mãe que tem 2, né? Tem mãe que diminui até o nome, bota Mel e Ana, né? Porque não quer botar muito grande, né? Não quer um nome grande, mas a família cresceu. Então, a gente consegue perceber o desenvolvimento do crescimento na vida das pessoas e da família naturalmente. E assim como nós percebemos e esperamos que as coisas cresçam, Deus também
espera que o reino, que os filhos dele cresçam. Deus nos chamou também para o crescimento. No reino de Deus, todas nós que estamos aqui fomos chamadas para o crescimento. E uma coisa tão interessante de Deus, que Deus faz do mesmo modo como Ele criou. Todos nós nascemos de novo. Fomos gerados pelo Espírito Santo e entregamos o nosso coração a Jesus. E essa entrega chama-se novo nascimento. Então, nós nascemos de novo. Todos nós fomos beberes para Deus um dia. E aí, nós precisamos pensar no que nós vamos falar hoje, que para crescer também no reino de Deus, eu preciso entender o curso da vida. E aí eu preciso prestar atenção, porque às vezes no reino de Deus, nós queremos ser só bebê o tempo todo. Não nos desenvolvemos enquanto filhos de Deus. E isso precisa estar bem guardado no nosso coração. Deus espera que nós, enquanto filhas dele, cresçamos, assim como nós esperamos que os nossos filhos, que a nossa família cresça. Deus também espera que isso aconteça. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, lá em João capítulo 3:30, João disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, João está falando de quem? De quem? De Jesus. E João está falando que Jesus precisava crescer aonde, irmãos? Em nós. É importante, é necessário que Cristo cresça, que a gente se desenvolva enquanto semelhante, como discípulo a Cristo Jesus. E João está falando, é necessário que Cristo cresça, que Cristo se desenvolva, que nós nos tornemos semelhante a Cristo. E a gente precisa pensar nisso, nesse crescimento. Do mesmo que eu quero, a mesma coisa que eu quero para os meus filhos, Deus quer para cada uma de nós. Que cresçamos no conhecimento, no relacionamento como filhas de Deus. Até aí deu para entender? Sim? Então, se nós pensarmos assim como Deus, como nós pensamos, talvez alguma irmã aqui não tenha filho, né? Eu estou falando aqui, mas tenha sobrinhos, tenha netos, tenha enteados, seja o que for, todos nós esperamos o crescimento de uma criança. E Deus também espera de nós uma criança. Então, a primeira coisa que eu quero pensar é que você olhe para o seu coração. Diante de Deus, como você está? A mesma coisa, desde lá daquele dia que você nasceu, as suas práticas, as suas experiências, elas continuam as mesmas? Ou você percebe que você hoje não é mais um bebê, que você pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto ou uma idosa, né? Só não pode ser a varoa perfeita, porque perfeito só lá no céu. Mas a gente precisa pensar, como que é que eu estou diante de Deus? Eu estou agindo como alguém que cresce ou alguém que se estabelece e não tem o desejo de crescer? Ou para mim é cômodo ser um bebê diante de Deus? E a gente precisa pensar nisso. João, quando ele fala que importa que Cristo cresça, ele está dizendo para nós que essa é uma necessidade primordial para Deus. Às vezes a gente acha que crescer é fazer um monte de coisa. Não, no reino de Deus crescer é eu conhecer mais de Deus, conhecer mais da vida eterna. E o Senhor Jesus fala isso em João 17:3. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esse é o crescimento para a vida eterna. A vida de Deus é essa: conhecer a Deus e conhecer a Jesus, a quem Deus enviou. Isso é
crescimento. Isso é vida de Deus. Isso é a vida de Deus em nós. E a gente precisa estar atento a isso. O mesmo coração de uma mãe, o mesmo coração de uma pessoa que tem uma plantinha, o mesmo desejo que eu tenho de crescer na minha vida profissional, o mesmo desejo que eu tenho dos meus filhos se desenvolverem, é o mesmo desejo que precisa estar no meu coração, no coração de Deus, para que nós, enquanto filhas de Deus, estejamos vivendo aquilo que eu quero para mim, Deus também Ele quer para Ele. Até aí ficou claro? Claro. Tá? Então, a gente vai parar um pouquinho e cada uma das irmãs vai pensar no seu coração. Isso é claro para ti? Isso é real? E vai fazer essa análise no seu coração. Quanto eu estou vivendo, quanto eu cresci diante de Deus desde o dia que eu me converti. Tem a mesma coisa? É importante, irmãos, aqui não é botar peso nem julgamento. É análise, é olhar para o nosso coração. É a realidade. É só pensar com a sua cabeça. O que você espera e o que Deus espera. Será que Deus ele não tem o direito de esperar a mesma coisa que nós esperamos dos nossos filhos e do crescimento da nossa vida? Ninguém que é um profissional vai para uma faculdade, que quer ser um grande profissional, vai para uma faculdade sem se preocupar em crescer profissionalmente. Quando nós queremos crescer profissionalmente, nós investimos, nós gastamos tempo, gastamos dinheiro, gastamos roupas, gastamos necessidades, a gente supre, a gente dá prioridades a algumas coisas, porque o nosso crescimento na vida profissional traz para nós sucesso, traz um bom status. E também precisamos pensar, e na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. É claro que a necessidade de crescer é algo que todo mundo entende, tanto no mundo natural, como também no reino de Deus. Deus também entende. Como mães, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Já fizemos até essa pergunta. Quem ainda não fez essa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Quem já fez essa pergunta? Tem mãe que não fez, né? Mas agora eu vou falar. Essa pergunta, ela não revela nada. Porque a criança, ela já é alguma coisa. Ela não vai ser alguma coisa quando crescer. Ela já é alguém. Ela já é um ser. Ela já é uma pessoa. E aí a gente pergunta, você pensa em fazer o quê? Trabalhar com o quê? Aí já muda a pergunta. Tá? Mas a gente está de olho na criança e a gente faz essa pergunta para ela. A gente está preocupado com o futuro da criança e quer saber o que ela vai fazer. Sim ou não? Todo mundo pensa assim. Tem mãe, eu queria que meu filho fosse doutor, fosse um médico, um advogado, né? Não sei o quê. A gente tem um monte de sonhos para nossos filhos. A gente quer que ele seja alguma coisa. Irmãs, isso não é ruim, não. Então, assim como nós, Deus também espera, irmãos, que sejamos grandes diante deles. Que tenhamos maturidade diante dele. E a estatura, Deus já fala, o que eu quero que vocês sejam. Está lá em Efésios. Vocês precisam crescer à estatura de varão perfeito, que é a imagem do Jesus Cristo. Deus sabe o que quer para cada uma de nós. E o que Deus espera de cada um de nós é que cresçamos, sejamos iguais a Jesus. Imitemos Jesus. Porque é por isso e para isso que Jesus desceu. Porque se fosse comum ser para Deus viver no reino de Deus de qualquer maneira, Jesus não precisaria ter descido. Então ele desceu do céu para que a gente possa ser semelhante a Ele e no céu viver para a glória de Deus. E a gente precisa pensar nisso. Precisamos crescer. E o que você quer ser quando crescer? Igual a Jesus. Igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero viver como Jesus. Isso é crescimento e a gente precisa almejar isso. E às vezes a gente quer tanta coisa, a gente investe em tantas coisas, e às vezes a gente não investe nesse crescimento.
Às vezes a gente olha para nossas crianças e vê, né, algumas, eu não falo isso, vê os adolescentes, né? Adolescente dá trabalho. E às vezes a gente está igual com adolescente para Deus, dando tanto trabalho, não sendo assim mal criados, né, rebelde, não, é deixando de ser aquilo que a gente pode ser como filha de Deus. E a gente precisa pensar nisso. Quando a gente olhar para um adolescente ou para os jovens, olha, né, se lembre de você diante de Deus. Como Deus está te vendo? Como Deus olha o seu coração? Porque às vezes a gente consegue olhar o coração do outro e dizer, eita, que trabalheira. Mas como Deus olha o nosso coração? E a gente precisa pensar nisso. E Deus, como Pai, na sua infinita bondade, Ele deixa escrito na palavra assim, Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. No reino de Deus, a medida certa, a altura correta é Cristo. Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta 2, ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, e nesse momento vocês podem pensar assim, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E ele continua na segunda carta dele, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Pedro está dizendo que é para que a gente pense nisso, que o crescimento é para agora, até o dia da eternidade. Colossenses, Paulo escreve assim, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o chamado para o crescimento diante de Deus. Colossenses 2,9, também Paulo diz, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento cresce, o crescimento que procede de Deus. Quem já ouviu um adolescente falar da dor do crescimento? Todo mundo sabe que eles passam por esse momento. Nós também, irmãos, para crescer a gente passa por dores. E as nossas dores, elas devem sempre trazer para nós um conhecimento maior do nosso Deus. Isso é crescimento. E agora, olhando o crescimento a partir da árvore, né? Todo mundo aqui, se eu perguntar, tem a sua fruta preferida. Então, nós falamos que é necessário crescer e colocamos esse paralelo de Deus conosco a partir de nós, como pessoa, como mães, esperando o crescimento natural, né? Eu sei que todas nós aqui, eu sei que eu cresci um pouquinho mais, sei que tem outras mais baixinhas, mas nós passamos por esse crescimento. E agora também a gente vai pensar no crescimento de uma árvore. A Bíblia também traz isso como realidade, né? Todo mundo que planta uma árvore frutífera espera que ela cresça. E que ela dê o quê? Bom, existe alguém que planta um pé de jaca e espera que ele dê manga? Sim ou não? Não. Então, se nós plantamos um pé de jaca e esperamos a jaca, a gente quer comer jaca. Se Deus plantou a semente do reino dele no nosso coração, ele espera que essa semente dê o quê para ele? Filhos ou não? Sim. A salvação foi implantada na nossa vida e a semente é o reino de Deus. Então, nós somos cidadãos, somos filhos de Deus. E Deus espera que a gente dê frutos. E a Bíblia fala sobre isso, tá? Ele diz, a palavra de Deus diz assim, Mateus 7, diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos,
E toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, vira lenha. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Deus espera que a gente cresça e dê frutos. Nenhum servo de Deus é chamado para viver sem frutos. Você pode escolher a fruta que você gosta de comer, mas Deus ele só tem um fruto. E esse fruto, Ele espera que todos os salvos em Cristo Jesus produzam, frutifiquem, que é o fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente fica procurando tantas coisas para fazer, e Deus espera só isso. Ah, qual é o fruto? Está lá em Gálatas. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus espera, irmãos, que a gente dê esse fruto. E para dar fruto, nós precisamos viver nossas vidas como filhos de Deus. E Deus coloca experiências na nossa vida. Deus poda a nossa vida. Deus coloca circunstâncias na nossa vida para que a gente dê frutos. Uma árvore frutífera tem que dar fruto. E todos nós, mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira para que a gente dê fruto. Quando nós nos convertemos, Jesus pega esse galinho que sou eu e enxerta na videira. E Deus espera que cada um de nós demos frutos. E a gente precisa pensar nisso. Não tem como viver crescimento com Deus sem pensar nessa necessidade de dar frutos. E Paulo ainda continua dizendo assim, crescimento é prosseguir. Para dar fruto precisa... Alguém que planta uma árvore hoje, né, eu soube que a jabuticaba leva 14 anos para dar fruto. Quem sabe aí se isso é real ou não, se é menos, mas uma árvore ela demora a dar frutos. Elas crescem, mas a gente não arranca a árvore da lada, não, vou tirar, porque senão a gente fica lá olhando, todo dia a gente vai lá, não nasce uma fruta porque a gente olha, né? Mas a árvore fica lá plantada, ela tem que ter uma constância na terra, ela tem que ter um lugar fixo para que ela se desenvolva e cresça, desenvolva a raiz e cresça. E no reino de Deus também é assim, irmãos. Nós precisamos estar plantados, nós precisamos estar constantemente tirando da raiz da nossa vida aquilo que é necessário para nós, aquilo que é especial para o nosso crescimento. E às vezes a gente quer crescer no reino de Deus, quer dar fruto, sem aquilo que é essencial. E Paulo, ele escreve aquilo que é essencial. Até agora todos cheguemos à unidade... Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a qual a medida da estatura de plenitude de Cristo. Então ele disse que nós precisamos crescer para dar esse fruto e ser a estatura de Cristo. E para isso eu preciso entender como é que crescemos no reino de Deus. Primeiro, a gente sabe que para toda criança crescer, ela precisa nascer. Então, precisa ter uma relação entre nós e Cristo. E essa relação é crer em Jesus, entregar o coração para Jesus e Cristo ser gerado em nós. Isso é necessário. E quando Cristo é gerado, eu vivo a vida de Deus. E quando eu vivo a vida de Deus, eu frutifico, eu revelo Cristo em mim. O fruto é o caráter de Jesus em mim. E isso é crescimento. E quando isso acontece, irmãs, a Bíblia diz que a gente dá frutos e que a gente se torna luz, sal. E o final do tema é, a gente abençoa. Eu nunca vi uma árvore plantada e ela mesma comer do fruto dela, já viram?
Talvez vocês conheçam, está acontecendo tanta coisa, tem até bebê agora que não é bebê e que tem que ser considerado bebê. É tanta loucura que está acontecendo, mas eu não conheço. Alguém conhece uma árvore que você chega lá no outro dia, a árvore comeu o fruto todinho? De noite você foi dormir, estava cheio de manga. Você acorda nem os caroços. Aí você pergunta, quem comeu? Foi o pé de manga. Você conhece isso? Alguém sabe de um caso assim? Eu tinha um pé de bananeira no meu quintal, banana que aqui vocês chamam de banana, lá é banana d'água, né? No Ceará é nanica, e aqui vocês chamam do nome engraçado, que Thelma fica rindo de mim, que eu não sei falar. Mas não é a banana branca, é aquela outra. Como é que é o nome? É isso, tá? A caturra, isso, tá? Eu tinha um pé dessas, e de noite o cacho estava lindo lá. De manhã, quando a gente chegava, não tinha mais nenhuma banana. Aí o que a gente descobriu? Lá no Rio, onde eu estava, na minha cidade, tem muitos soim. Vocês sabem o que é soim? Aqueles miquinhos, né, que fica... Como é que chama aqui? É soim também? Sagui, né? E tinha morcego. Quando a banana não sumia, que os sagui levavam, o morcego comia metade. Aí eu falei, como é que eu vou comer essa banana? Então, o que a gente fazia? Pegava o casco quando ele nascia, tirava e botava, escondia no jornal e guardava dentro de casa para a gente poder comer banana. Era assim que a gente comia a nossa banana. E no reino de Deus, irmãos, o fruto que nós estamos dando é para os outros também. Todo fruto do Espírito Santo é para a convivência, é para as outras pessoas, é para os outros. Foi isso que Jesus trouxe. Jesus veio trazer vida para todos. E nós, irmãos, precisamos frutificar, dar frutos para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso Jesus diz assim, que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ao teu próximo como a quem? Como a ti mesmo. Então, a relação de fruto, né, tanto é que os 3 primeiros são amor, alegria e paz. Isso é uma coisa que a gente tem com Deus, é uma nossa relação com Deus. Mas depois, a longanimidade, benignidade e bondade é para quem, irmãos? Para as pessoas. Né? Eu não canso de falar isso. Claro que a gente sabe que tem gente que é longânima, benigna e bondosa consigo mesmo. E os outros não estão nem aí. Né? A gente sabe que tem gente assim. Mas a nossa longanimidade, benignidade do fruto é para as pessoas. E o domínio próprio, a mansidão e a temperança é para que a gente viva bem em todas as circunstâncias. É para as circunstâncias. O comer demais, a ira, a necessidade, seja qual for, a gente precisa ter esses 3 últimos. Então, a gente precisa pensar, crescer em Cristo Jesus é produzir frutos de arrependimento. E esses frutos vão abençoar os outros, a nossa família. Então, crescer como mulheres em Cristo Jesus envolve muito mais ter um relacionamento com Cristo, crescer para a glória de Deus. E quando a gente agrada a Deus, Provérbio diz que a gente cai na graça até dos nossos inimigos. Então, como a gente cresce, como a gente dá fruto? E a palavra diz que é um alimento espiritual. A palavra de Deus, ela é alimento diário para toda a nossa vida. Irmãos, eu espero que Jesus volte e não encontre nenhuma das irmãs aqui, nenhuma, sem ter lido pelo menos uma vez a palavra de Deus. Eu espero, irmãos, eu espero que Jesus volte, que não encontre nenhuma das irmãs, sem ter lido pelo menos uma vez a palavra de Deus. A gente vê tantas coisas. E aí está o YouTube, está aí o WhatsApp, que fala quanto tempo a gente gasta no celular. Vê todos os vídeos, mas a gente nunca parou para ler a Bíblia uma vez. Se nós lermos 3 capítulos por dia da palavra de Deus, em um ano a gente lê a Bíblia toda. Eu li 22 capítulos por dia, e eu li cada vez, 2 vezes, 3, 4 vezes no ano. Mas, irmãos, não é difícil não, é prioridade. A gente tem prioridades. Então, a gente quer crescer, a gente precisa conhecer a palavra de Deus.
E uma das coisas que o diabo mais faz é não deixar que a gente leia a palavra de Deus. Quem não lê não cresce, não conhece a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus é revelar amor a Deus. Quando os nossos filhos não fazem o que a gente quer, né, a gente fala assim, você não gosta da mamãe, né? A gente não faz. Quem não fez, fez. Já fez, não vai confessar, né? Mas a gente fica assim, você ama a mamãe? Ama a mamãe? Aí sim, então faz isso aqui para a mamãe. A gente faz isso não. Sim, faz sim. E Deus, ele diz assim, se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Você me ama? Então vamos pensar, Deus falando, você me ama? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. João 14, de 20 até o final. Então a gente precisa pensar, crescimento vem com a palavra de Deus. Não há crescimento espiritual sem palavra. Irmãos, eu não estou falando palavra no celular, mensagem, não é isso que eu estou falando, não. É sentar e ler, porque Jesus diz lá em 14, que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente lê, daquilo que Ele falou. E o Espírito vai fazer lembrar, irmãos. Leiam. Crescimento começa com comida, e a comida do crente é a palavra de Deus. Crescimento começa com água, e a água do crente, a água da vida é Jesus. E Jesus disse que Ele deixaria um rio fluir dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós e a gente precisa experimentar. Às vezes a gente quer experimentar crescimento com tantas outras coisas, mas é simples. É o arroz e o feijão. Eu conheço uma criança que cresce, que ele gosta muito, que eu fiquei comendo arroz e batata frita, mas está comendo. E às vezes a gente não come nada de Deus, a gente não experimenta nada de Deus. A gente precisa experimentar, nem que seja o básico, 3 capítulos por dia. Começa com Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus. E às vezes a gente quer crescer, e a gente para crescer precisa de palavra. A Bíblia diz assim em Efésios 5, porque no outro tempo era treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Salmo 127 também diz assim, eis que os filhos são herança e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os nossos filhos são herança do Senhor e nós também precisamos pensar, somos herança do Senhor aqui na terra. Não procure coisas e frutos que cresça, não que procure idade, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E para crescermos, precisamos pensar nisso. E aí você pensa no seu lar, na sua casa, cada dia, qual é a maturidade? Que nível você está diante de Deus? Você é um bebê? Você é uma criancinha? Você é um junior? Você é um adolescente? Você é um adulto? Você é um idoso? Que nível você está? Mas o nível que Deus quer é que sejamos como Jesus, a estatura de varoa perfeita. Eu mudei lá, botar varoa perfeita. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa crescer. Então, tudo que você tem da Bíblia, tudo que eu li já faz muito tempo, eu sei alguma coisa, eu não tenho tempo de ler. Precisa crescer, precisa comer. Aí quando você olhar para você, ele é enjoado para comer, Deus, come o que eu estou te mandando. Às vezes a gente quer comer o que a gente gosta, mas no reino de Deus a gente come o que Deus manda. E a palavra de Deus é o alimento. É o alimento. E que a gente precisa ler. Lê um pouquinho. E não é um favor que Deus está pedindo, não. É uma necessidade que nós temos como filha de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Fica claro? E aí nós vamos orar. Nós vamos orar. Nas circunstâncias que você está vivendo, que você já viveu, que você está passando, a sua reação é como o quê? Como um bebê?
como uma criança que não sabe, ou como um adolescente rebelde, ou como um adulto que não aprendeu nada. E aí pensar nisso, diante de tudo que nós estamos vivendo, como nós estamos reagindo com Deus? Estamos crescendo? Estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós, como filho dele, faça? A gente precisa pensar nisso. E eu quero deixar um texto que sempre que eu estiver aqui com as irmãs, eu vou ler esse texto. Jesus, ele fala, o tema é cresçamos em Cristo. E Jesus fala lá em João, capítulo 5. Ele diz assim, primeiro eu vou ler o 19. Então Jesus falou-lhe, em verdade vos digo, não pode o filho fazer nada por si mesmo, se não ver o pai fazer, porque tudo o que ele faz, o filho também semelhantemente o faz. E lá no 30 ele diz assim, eu não posso fazer nada por mim mesmo, segundo ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, mas a do que me enviou, a do Pai. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele. E quando você vê o seu filho imitando você, seja nas coisas boas e nas coisas ruins, é isso que Jesus está falando. Ele espera que a gente imite a Deus. Nas coisas boas, a gente aprenda a dar glória. E nas coisas ruins, a gente viva a santificação. Porque sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe o coração das irmãs. Abençoe cada uma, né, e que cresçamos, irmãos, nos animamos a ler a palavra de Deus, a orar. Irmãos, está no discipulado, a igreja está investindo no crescimento da igreja. A igreja tem promovido o discipulado, a igreja tem promovido encontros, e tem irmãs que dizem, eu não vou. Então, irmãos, cresça no conhecimento, e peça a Deus para perguntar se é para você ficar em casa ou não. Se envolva com o discipulado, faça aquilo que é. Irmãos, nada que façamos aqui é para beneficiar só o pastor, é para beneficiar a Márcia, nada. Tudo que é feito, é o que Jesus falou, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que vejo o Pai fazendo. Então façamos aquilo que a gente vê Jesus fazendo. Cresça, e a sua casa será abençoada para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar, né? E a oração que nós vamos fazer é pedindo, se você sente no seu coração, que você peça a Deus, Senhor, me faça crescer, me ajude a crescer, que eu seja melhor para Ti do que eu fui ontem, do que eu estou sendo agora. Que eu cresça na Tua palavra, que eu cresça em oração, que eu cresça em dedicação, que eu cresça em louvor, que eu cresça em interesse de ser semelhante a Jesus. E se você quer isso para o seu coração, nós vamos orar. E que você fale isso para Deus, peça isso a Deus, e que seja o desejo do seu coração crescer para a glória dEle. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu bem sabes, ó Deus, que queremos ser igual a Jesus. E que é para isso, ó Deus, que estamos aqui na terra. Para vivermos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Tu sabes, ó Deus, como está o nosso coração. Tu bem sabes, a estatura que estamos diante de Ti é notável. Por isso te peço, Senhor, dá-nos o crescimento. Dá-nos, ó Deus, o
o crescimento na Tua palavra, o crescimento na comunhão, o crescimento, ó Deus, em Te servir, o crescimento, ó Deus, em orar, o crescimento, ó Deus, de ser discípula igual a Jesus, o crescimento, ó Deus, de testemunhar, de estar vivendo neste mundo para a glória do Teu nome. Leva-nos, ó Deus, a crescer, ó Deus, em estatura, Senhor Deus, diante de Ti. Muda o nosso coração, desperta-nos, ó Deus, para estarmos, ó Deus, sendo supridas por alimento próprio, pelaquilo que, ó Deus, traz em nosso coração o crescimento para a glória de Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja inundando a nossa mente e o nosso coração, com o desejo ardente, ó Deus, de viver para a glória do Teu nome e de sermos, ó Deus, semelhante a Jesus. Abençoe o Teu povo, abençoe cada mulher, abençoe cada homem, cada jovem, cada criança, que, ó Deus, cresçamos e que no nosso lar sejamos bênção, frutifiquemos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, pode sentar. A Suzana está me lembrando aqui que ainda temos 15 minutos. Alguém quer acrescentar alguma coisa do que eu falei? Quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu sobre o crescimento? Então, vou pegar esses 15 minutinhos. Junto com esse texto, eu iria falar também de uma pessoa que era muito pequena. Vocês sabem de quem é? Agora, vamos fechar com essa... Existia uma pessoa na Bíblia que era tão pequenino, que ele queria ver Jesus. Quem lembra? Quem foi? Quem? Zaqueu. Zaqueu era muito pequeno. Então, a gente sabe, quem é pequeno sabe a dificuldade de pegar as coisas lá no alto do armário, né? Eu fui na casa da Ana e do Roberto, ela tem uma escadinha, né? E eu ganhei lá em casa, o pastor deu uns móveis para nós lá na nossa cozinha, e ficou lá no teto, e meu gato é 10 centímetros mais baixo do que eu. Então, ele não consegue pegar as coisas lá em cima. E o recurso que nós achamos foi uma escada. E aí eu quero pensar nessa questão do crescimento. Zaqueu era um homem pequeno, e Jesus estava passando na cidade, e ele não conseguia ver Jesus, porque ele era pequeno, ele não cresceu. Ele não cresceu. Mas ele se deu por satisfeito de ficar pequeno. Ele falou assim, tá tudo bem, eu sou pequeno mesmo, eu vou desistir, eu não vou fazer nada, vou deixar para lá. Não, ele trouxe o quê? Ele buscou o quê? Um recurso. Qual foi o recurso, irmãos? Irmãs? Ele subiu o quê? Na árvore, mas essa árvore tinha uma característica. Lá na Bíblia chama de sicômono, mas era uma figueira brava. Ela tinha espinho. Vocês podem ler lá nas Bíblias com rodapé, não era uma árvore qualquer. Ele sobe, ele enfrenta o desafio de subir nessa árvore para ver Jesus. E às vezes, irmãos, isso para trazer para o nosso coração, às vezes a gente está se sentindo tão pequenininha diante de Deus, mas a gente não busca recurso nenhum. A gente não sobe numa árvore, a gente não senta para ler a Bíblia, a gente não cria um lugar, a gente não busca um recurso para que a gente cresça diante de Cristo Jesus. Mas, às vezes, a gente está sem um lugar para comer, para ver TV, a gente dá logo o nosso jeitinho, dá um recurso, compra uma TV nova, bota num lugarzinho específico, e na nossa vida também. Assim, eu não vou crescer, eu não tenho tempo. A gente precisa pensar como Zaqueu. Irmãos, busca recurso. Sobe numa árvore, planta bananeira, arruma um lugar, sente no lugar para ver Jesus, para estar com Jesus. Arrume, irmãs, um lugar, isso é importante, irmãos. E é todo dia. A gente cresce, agora mais não, né? Eu parei de crescer, mas todo mundo cresce todo dia. O cabelo cai todo dia e Deus sabe quantos fios de cabelo cada uma de nós cai, né? Tem gente, já falei isso aqui, Milena, quando vai lá em casa, a escada fica cheia, eu tenho que ir lá buscar os cabelos dela, tirar, que é muito, nem conto, mas Deus sabe todos os fios de cabelo da nossa cabeça. E quando cai, quem não cai cabelo todo dia, levanta a mão.
O meu está dando para fazer uma peruca Black Power. Eu falei, meu gato, que eu vou juntar, tá? E vai dar para fazer uma peruca. Quando o cabelo cair, bota nas plantinhas, que a queratina é boa para as plantinhas, tá? Então, a gente cai cabelo todo dia, a gente olha lá e Deus sabe quantos caem e quantos ficam. Isso é importante para quê? Tem alguma importância para nós? Não, porque nenhum melhor cabeleireiro vai implantar de novo, tá? Mas para Deus isso é importante, sabe por quê? Porque Ele cuida de nós todos os dias, Ele dá importância para o pouco e para o muito da nossa vida. Então, como Zaqueu, irmãs, não dá desculpa disso, eu sou pessoa assim mesmo, eu não tenho tempo, eu não entendo muito a Bíblia, a gente dá desculpa de não entender. Irmão, só senta e lê, quem dá entendimento é o Espírito Santo, mas Ele só dá entendimento para quem lê. Então, a gente precisa ler. Para as coisas de Deus, a gente não tem, a gente se sente tão pequenininha, mas eu não entendo muito, mas para as outras coisas a gente tem tantas coragem, para as coisas de Deus, todo mundo tem uma desculpa para não fazer. Zaqueu poderia ter dado essa desculpa, mas o que ele fez? Ele sobe na árvore para ver Jesus. Então, o desafio também nessa noite, suba numa árvore, mas veja Deus todo dia. Suba numa árvore, irmãs, mas veja Deus todo dia. Senta no vaso lá no banheiro, sozinha, se não tem como ficar, mas vai ver a Deus. Se interesse por ver a Jesus. Vá para o quintal, vai para a sala, vai para o sofá, mas senta para ver a Deus. Se interesse por Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo, o amor de muitos vai esfriar. E nós, se não estivermos atentos, vamos estar nesse muito. Outra coisa importante que Zaqueu fez, ele subiu na árvore para ver, mesmo pequeno, para ver a Deus, para ver Jesus, e Jesus fez o quê? Olhou para onde? Olhou para onde? Olhou para onde, irmãos? Para a árvore. Quem estava na árvore? Zaqueu. E assim Deus vai fazer. Deus viu Agar no deserto. Agar não era judia. Ela estava lá no deserto, chorando porque ela foi encrenqueira com Sara. Aí Sara mandou ela ralar, sai daqui. Tá? E Deus vê ela lá no deserto. E ela diz assim, esse é o Deus que me vê. E foi o que Zaqueu experimentou. E Deus quer, irmãos, que a gente saiba isso. Ele quer te ver. Por isso que Jesus fala, e tu quando orares, faz o quê? Vai lá para a praça, vai lá para o meio da igreja? Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, como Zaqueu, pequenininho, que não cresceu, cria os seus recursos. Para ele foi um sicômoro, e para você pode ser o que você quiser, mas quando você estiver lá, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo, não é para dizer assim, eu estou aqui para te ver, não. Ele está te vendo que você está ali por causa dEle. E para Ele. E por Ele. Então, isso não precisa ser muito, não. 5 minutos. A gente tem a oração de Neemias diante do rei. O rei olhou para a cara dele e viu que ele estava triste. A Bíblia não fala que Neemias saiu para ir orar, não. Ele ficou parado olhando para o rei e a Bíblia fala que ele orou ao rei, e caiu na graça do rei, e o rei perguntou, o que você quer? E às vezes a gente acha que estar no lugar, num sicômoro, subir na árvore, é muito tempo. Não é, irmãos. É o tempo que você pode, que você tem, é sentar, é ter um lugar, é ter um recurso seu e de Cristo. Tá? E Zaqueu, Jesus olhou para ele e falou assim, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. E às vezes lá do nosso lugar, Deus nos leva para ver coisa que a gente nem imaginava. Mas a gente precisa estar ouvindo a voz de Cristo. Então a gente precisa, como Zaqueu, mesmo pequenininho que não cresceu, ter o nosso recurso. E qual é o nosso recurso? Qual é o nosso lugar? Aonde nós vamos subir? Aonde nós vamos sentar? Para ver Jesus. Para estar com Jesus. Deus espera. E isso acontece quando? Todos os dias. Se a gente come todo dia, se a gente tem as nossas necessidades todos os dias, a gente precisa também, para crescer, estar com Deus todos os dias. O lugar, a hora e o tempo, Deus dá a você. Porque a Bíblia diz que a terra Deus deu aos homens.
Você pode definir o lugar, a hora e o tempo. Mas você precisa estar com Deus. Porque dessas 3 coisas, Deus faz o que Ele quer. Amém? Deus abençoe.